tá? Então, o que acreditava ele? O que o Empédocles de Acários dizia? Olha, o sistema filosófico dele tem base principalmente na teoria dos 4 elementos. O que é a teoria dos 4 elementos? Segundo Empédocles de Acárias, ele dizia que existem 4 elementos, 4 partículas fundamentais da natureza, 4 elementos que são eternos e indestrutíveis. Essas partículas são o fogo, o ar, a terra e a água. Então, esses 4 elementos fundamentais da natureza, eles são, como acreditava ele, né, são indestrutíveis e eternos. Então, ele acreditava que esses elementos são indestrutíveis e eternos, eles não podem ser criados, eles não podem ser destruídos, tá? Então, existiam esses 4 elementos, e a partir da união e a separação, da combinação entre esses elementos, surgiam os outros objetos da realidade. Então, vamos dizer assim, primariamente, né, existem só fogo, ar, terra e água na natureza, só que a partir da combinação entre esses elementos vão surgindo as outras coisas. Então, a partir da combinação entre esses elementos vai surgir o vidro, a pedra e por aí vai, o gelo e tudo mais. Então, a partir da combinação entre esses 4 elementos vão surgindo os outros objetos da natureza, os outros objetos do universo, certo? Então, vamos dizer assim, existem objetos primários, que são propriamente os elementos fundamentais, que são fogo, ar, terra e água. E a partir da combinação entre esses elementos vão surgir objetos secundários, e esses objetos secundários podem ser, portanto, criados ou destruídos. Então, a gente tem elementos primários que são indestrutíveis e eternos e incriados, e a gente tem objetos secundários que surgem a partir da combinação desses elementos primários, e esses objetos secundários podem ser criados ou destruídos. Então, a mudança, né, ou seja, eu consigo alterar, eu consigo mudar só os elementos da segunda natureza, os elementos secundários, vamos dizer assim. Né? Então, propriamente, a gente tem que entender bem isso, ou seja, existem esses elementos fundamentais, a partir da combinação deles formam-se os elementos secundários, os objetos secundários, né, do mundo propriamente, que podem ser criados ou destruídos. Né? Tá, dado isso, ele explicava, né, que essa combinação, porque, é claro, né, existiam no começo de tudo, vamos dizer assim, né, desde a eternidade, os 4 elementos, né, fogo, ar, terra e água. E esses 4 elementos, eles são unidos e separados através de 2 forças físicas que ele chamava de amor e ódio, né, ou harmonia e discórdia, ou ordem e caos propriamente, né. E essas forças de ordem e caos, de união e separação, elas atuavam justamente para isso, né? Então, elas exerciam-se, né, sobre esses 4 elementos fundamentais. Então, tinha lá o fogo, as partículas de fogo, as partículas de ar, as partículas de terra e as partículas de água. E essas 2 forças, elas agiam sobre essas partículas para unir elas e para separar elas. Então, a ordem, o caos, o ódio e o amor, né, eles trabalhavam em uma constante, vamos dizer assim, disputa, em uma constante dialética entre tentar separar e em tentar unir as partículas, né? Então, o universo para Empédocles vai ser justamente uma constante batalha, uma constante dialética entre a união e a separação do ser, desses elementos fundamentais da matéria, né? E é por isso que, para, inclusive, Empédocles, o universo vai ser cíclico. Ele propõe uma interessante teoria, né, que diz que, vamos dizer assim, o universo ele é cíclico. Né? Então, no começo de tudo, vamos dizer assim, havia uma esfera inicial. Então, todas as partículas existentes, todos os elementos da natureza, todos os elementos fundamentais, todos os 4 elementos, segundo Empédocles, no começo de tudo, estavam unidos num único ponto. Então, eles estavam totalmente unidos pela força de união, pela força de ordem, em um único ponto, e eles juntos, né, formavam um único ser, né? Então, eles estavam nessa partícula de ordem perfeita, né, que Empédocles, inclusive, chamava de Deus abençoado, e eles estavam unidos ali perfeitamente, né, nesse ponto, né? Só que, em volta dessa esfera inicial, residia o caos, que é a força de separação, é o ódio, né? E o caos, ele penetra dentro dessa esfera inicial e bagunça totalmente essa esfera de ordem perfeita. Então vai lá, né? Tinha essa esfera inicial, o caos, ele
perfura essa esfera e bagunça os elementos ali, separa os elementos primordiais desse único ser, né? Então, a partir disso, a esfera ela é separada, né? Ela é separada, e aí, a partir disso, a gente começa a viver o momento onde a gente está, né? Ou seja, a gente está num momento de separação ali, né? Então, a gente está nesse momento depois desse estado de união perfeita, né? Então, a gente está depois que o caos incidiu sobre a esfera, né? Então o caos incidiu ali, né? Então tá meio as coisas estão se separando ainda, as partículas estão se separando, a força de união tá tentando segurar um pouco as coisas ali e tal. Então a gente tá vivendo, segundo Empédocles, o que seria a segunda fase do ciclo do universo. Então teve essa primeira fase, né, de ser tudo uma ordem perfeita, tudo unido no único ponto. Eis que o caos adentra essa esfera inicial e a gente vai para a segunda fase, que é a fase onde a gente está vivendo, onde tanto o caos quanto a ordem estão batalhando, né, e estão predominando ali, né, ou seja, nenhuma delas predomina propriamente, mas as duas estão exercendo poder, e chegará um terceiro momento onde o caos dominará. Então, depois desse segundo momento onde nós estamos vivendo, chegaria um terceiro momento onde o caos reinaria. Então, depois dessa disputa, desse equilíbrio entre a força de união e separação, haveria um terceiro momento de total caos, né? Então, a gente tem o primeiro momento, que é total ordem, a gente tem um momento de equilíbrio entre as duas forças, e a gente tem um terceiro momento, que é de total caos, certo? Onde só haveria totalmente, todas as partículas estariam propriamente separadas, né? Então, tudo estaria em caos. E aí, propriamente viria o recomeço desse ciclo, né? Então, o ciclo ele recomeçaria. Então, depois que tudo voltasse pro caos, a força de união voltaria mais forte e uniria tudo de novo naquela esfera inicial e o ciclo reiniciaria, passaria pelas três fases e tudo mais. Então, Empédocles ele propõe esse ciclo do universo, esse ciclo de uma que ele explica, né, através dessas fases que eu acabei de citar aqui.